a cúpula do partido de pegar R$1,5 bilhão. Vamos ver os 8 denunciados? Olha só, o ex-presidente Lula aparece na denúncia como chefe e grande idealizador do esquema. E em seguida, a ex-presidente Dilma Rousseff vem como a grande negociadora na compra de apoio junto com os ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega, Edinho Silva e Paulo Bernardo. A senadora Gleisi Hoffmann, atual presidente do partido, e o ex-tesoureiro João Vacari Neto completam a cúpula petista de denunciados. Rodrigo Janot mostra como os acusados montaram uma rede de arrecadação de propina no governo, principalmente via Petrobras. O ex-presidente Lula foi apontado como líder do esquema e, por isso, se condenado, pegaria uma pena maior, não é, Juliana? Chico, a Ana Luísa mostrou aí todos os nomes dessa nova denúncia, né? E para o Procurador-Geral da República, Lula foi o grande idealizador dessa organização criminosa. O Ministério Público somou pagamentos de vantagens indevidas a Lula de R$230 milhões por suposto favorecimento às empreiteiras Odebrecht e OAS. A denúncia analisou o esquema desde 2002. A cúpula do PT cometeu, pelo menos durante 14 anos, crimes contra a administração pública, segundo o Procurador-Geral da República. Na denúncia, ele fala que o esquema envolveu órgãos como Petrobras, BNDES e Ministério do Planejamento e que o esquema permitiu que os 8 petistas recebessem de propina quase R$1,5 bilhão. O procurador diz que só na Petrobras o prejuízo gerado foi de pelo menos R$29 bilhões. O documento fala que Lula foi um dos responsáveis pela constituição da organização e pelo desenho do sistema de arrecadação de propina, seja porque na qualidade de presidente da República por 8 anos, atuou diretamente na negociação espúria em torno da nomeação de cargos públicos com a intenção de obter de forma indevida o apoio político necessário junto ao PP, Partido Progressista, e ao PMDB, para que seus interesses e do seu grupo político fossem acolhidos no Congresso Nacional. O procurador diz ainda, no lugar de negociações políticas, temos negociatas ilícitas, nas quais a moeda de troca não era simplesmente divisão de poder para governar, mas sim a compra de apoio político com a utilização de dinheiro público. Rodrigo Janot define o ex-presidente Lula desse jeito, o grande idealizador da organização criminosa. E detalha os papéis de cada um dos denunciados. Relata que Lula, Dilma e o ex-ministro Antônio Palocci negociaram com o PMDB da Câmara apoio em troca de cargos públicos relevantes que poderiam ser instrumentalizados, como de fato foram, para a arrecadação de propina. Diz que o ex-tesoureiro João Vacari era o responsável pela cobrança de propina no varejo junto às diversas empresas que se relacionavam com o governo federal durante os governos Lula e Dilma. E que os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega eram os interlocutores diretos de Lula e Dilma nas negociações que envolviam a cobrança de propina em valores mais relevantes. A senadora e hoje presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Paulo Bernardo, segundo a denúncia, não apenas davam suporte ao esquema ilícito montado, como também operaram diretamente a cobrança de propina no Ministério do Planejamento. Diz ainda que Gleisi foi uma das mais beneficiadas nos esquemas ilícitos mantidos pela organização criminosa na Petrobras, no Ministério do Planejamento, junto ao Odebrecht e à JF. O procurador fala que o ex-ministro, hoje prefeito de Araraquara, Edinho Silva, teve uma participação mais relevante na organização na qualidade de coordenador da campanha presidencial de Dilma de 2014, quando substituiu Vacari na missão de arrecadar valores ilícitos em benefício daquela campanha. E afirma que a ex-presidente Dilma integrou a organização desde 2003, quando assumiu a convite de Lula o Ministério de Minas e Energia. A denúncia afirma que desde ali contribuiu decisivamente para que os interesses privados negociados em troca de propina pudessem ser atendidos, especialmente no âmbito da Petrobras,